Bem-vindas, bem-vindas ao Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Estamos iniciando mais uma semana de ensino no Unidas. Esse mês, se você não conhece o Unidas pela Teologia, semanalmente dispõe de lives com o propósito de ensinar a muitas mulheres. Esse mês estamos com cada mês nós lançamos uma temática diferente. Esse mês estamos com a temática lidando biblicamente com conflitos. Então começamos na segunda-feira com o quadro Florescendo no Dia a Dia, apresentado por mim, Gisele Lourenço. Cada segunda-feira eu estou lá. Geralmente eu lanço uma série paralela à série principal, tratando também esse tema. Esse mês tratamos 3 áreas que geralmente trazem conflitos no casamento e, portanto, precisam ser trabalhadas com antecedência. Falamos o primeiro fator foi imoralidade, o segundo foi dinheiro, descontrole, o terceiro foi egoísmo, egocentrismo. Semana que vem haverá uma live bônus. Vamos tratar sobre expectativas versus esperança dentro do casamento. E no quadro Entrevistados Convidados, esteve conosco o pastor Andreu Monteiro. Ele tratou a raiz dos conflitos. O pastor Genoa veio logo em seguida e falou sobre o perdão. Essas lives, se você não teve acesso, volta lá para assistir que vale a pena. A terceira live foi com o pastor Marcos Perim. Ele tratou pré-requisitos para uma boa comunicação, humildade, falar a verdade em amor, não ignorar o conflito. E hoje estará conosco a Larissa Ferraro. Ela vai nos dar alguns princípios para poder tratar conflitos biblicamente falando. Certamente iremos ser muito abençoadas. E semana que vem, para fechar com chave de ouro, o pastor Fernando estará conosco e ele vai trazer conflitos no lar e as escolhas do pacificador. Espero que você não perca, vai ser uma grande bênção. Então vou chamar aqui a Larissa Ferraro, que já está por aqui. Bem-vinda, Larissa. Quanto tempo? Oi, Gisele, tudo bom? Unidas, né? Oi, cortou um pouquinho. Já tinha um tempinho que não vinha aqui no Unidas. Pois é, durante a quarentena eu estava quase toda semana aí, mas aí faz uns dias, né, que eu não apareço. Verdade. Você é a convidada especial que a gente tem sempre por aqui. Graças a Deus por sua vida. Que Deus continue a te usar. Essa disposição de poder servir a Deus ensinando a tantas mulheres. Fico feliz pelo seu
ministério. Amém. Eu digo a mesma coisa, né? Que o Senhor também continue te abençoando, te dando essa disposição também de servir. E você também tem feito um trabalho maravilhoso, viu? Que o Senhor continue te abençoando. Amém, querida. Muito obrigada. Agradeço as orações, como sempre. Então, Larissa está conosco hoje para tratar princípios bíblicos para a gente poder resolver os conflitos. Então, Larissa, fique bem à vontade. Não sei se você quer seguir, quer que eu faça as perguntas conforme o roteiro, quer que a gente altere, você que sabe. Se você quiser, que a gente faz. Eu acho que a gente pode ir seguindo, né, o roteiro que a gente conversou. E aí, à medida que surgirem outras perguntas das pessoas que estão conosco, a gente responde, né? Tá bom, tá ótimo. Então, normalmente as pessoas, quando elas têm dificuldades nos relacionamentos, nos conflitos, elas querem resolver de duas maneiras. Ou elas ignoram o conflito e a pessoa, ou elas atacam a pessoa. Seriam essas as atitudes certas ou não? O que há de errado com elas e como podemos resolver conflitos, biblicamente falando? Certamente essas não são as atitudes certas, né? Essas são as atitudes, vamos dizer assim, naturais do nosso coração, dos nossos corações que são pecadores, né? Então, se existe uma coisa que é chata, mas que você pode ter certeza que você vai conviver enquanto você viver nessa terra, são os conflitos, né? Onde existem dois pecadores, vão existir conflitos. Então, é um assunto muito pertinente para a gente estudar, para a gente conversar, porque nós realmente precisamos saber lidar com esses conflitos. Né? E nem ignorar a pessoa e o problema vai resolver, e nem atacar a pessoa. Né? Essas são as formas pecaminosas. Né? Uma eu peco por omissão, querer deixar para lá, e na outra eu vou pecar pela maneira de tratar, né? Atacar a pessoa em vez de atacar o problema com o objetivo de resolver, né? Então, tendemos a cair nesses dois extremos, né? Ou você ignora o conflito e a pessoa, ou você ataca a pessoa, ou seja, não vai de encontro à necessidade real, que seria realmente resolver o conflito, biblicamente falando, né? Com certeza. Então, as pessoas geralmente costumam definir paz com a ausência de conflitos, né? Mas qual seria a vontade de Deus para as nossas vidas com os conflitos? Ele seria uma completa confusão ou uma oportunidade? Certamente os conflitos são oportunidades. Nós partimos do princípio de que Deus é soberano, ele tem o coração do rei em suas mãos, então nenhum conflito ele foge ao controle do Senhor. Na verdade, Deus usa os conflitos, ele usa os relacionamentos com um propósito bem definido, que nós podemos encontrar em Romanos 8, 28 e 29. Creio que é um trecho muito que a gente fala bastante, creio que você deve falar bastante por aí também, mas eu acho que vale a pena a gente olhar mais uma vez. Que diz o seguinte, Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que a gente tem aqui? Paulo escrevendo que Deus ele vai agir em todas as coisas para que nós cresçamos à imagem de Cristo. O bem maior para Deus é que Cristo seja formado em nós. Cristo foi o único que agradou em tudo ao Pai. Ele é a imagem perfeita de Deus. E esse deveria ser o nosso propósito, representar Deus aqui na Terra. Então, o que Deus faz? Deus usa esses conflitos para que Cristo seja formado em nós. Não há nada mais eficiente na mão do Senhor
do que o sofrimento, né? Ninguém quer sofrimento, ninguém vai pedir sofrimento ao Senhor, mas nós precisamos aceitar que não há nada tão eficiente quanto o sofrimento na mão do Senhor para transformar o nosso coração e para que a gente cresça em semelhança a Cristo. Porque ele foi o servo sofredor, né? Se teve alguém que sofreu injustamente, foi ele. Então Deus usa os conflitos para que a gente se assemelhe mais com Cristo e traga glórias ao nome dele. Uma pergunta que não estava aqui, Larissa, eu não sei se dá para a gente falar um pouco agora, já que a gente deve estar correndo sobre essa questão de como o nosso coração ele é exposto nos conflitos. A gente, né, essa questão ainda de oportunidades. Então, imagino eu que uma pessoa que mora sozinha, como eu, tem um casal, casado, eles têm mais oportunidades do coração ser revelado pelas circunstâncias do dia a dia. A gente conhece pouco o nosso caráter, como você falou, a questão do sofrimento, né? Deus vai nos lapidando, mas dependendo das nossas experiências, se elas são poucas, às vezes a gente não, o coração não é revelado com totalidade. Então, o casal casado tem essa oportunidade do coração ser revelado. Então, eles podem ver de duas formas. Meu coração foi revelado, vou querer camuflar. Mas nós sabemos que a vontade de Deus, então, seria para que o coração foi revelado, agora vamos trabalhar isso, né? Com certeza. A Bíblia fala muito sobre como o ouro é purificado, né? O ouro, para ser purificado, ele precisa ser submetido a altas temperaturas. Então, quando ele é submetido a altas temperaturas, a impureza vai subir. E qual é o objetivo disso? Que as impurezas assim por cima, eu remova. Né? Para purificar o ouro, eu vou precisar remover essa impureza. Isso é o que acontece com a gente quando nós passamos por provações, por sofrimento, por conflitos. O Senhor está nos colocando ali na fornalha para que o nosso coração seja provado e aí vem para a superfície o que é impuro, o que é sujo e precisa ser limpo. Né? Então, dessa maneira que o Senhor age. Uma outra ilustração que a gente usa bastante para explicar essa situação é essa ilustração aqui, ó. Eu tenho aqui uma xícara de chá, tá certo? E se eu pegar o saquinho do chá e colocar dentro da água, se a água estiver fria, vai sair a essência do meu chá? O que você acha? A água fria não. Na água fria não, né? Agora, se a minha água estiver fervendo e eu colocar ali no saquinho do chá, o que vai acontecer? Sai o que está dentro. Vai sair a essência, né? Então, se é um chá daquele, você pegar um chá de hibisco, de frutas vermelhas, que a cor é bem forte, você percebe, você coloca na água que está fervendo, e aí você percebe ali aquela essência saindo, aquela cor bonita se formando. Então, é a mesma coisa no nosso coração. O nosso coração, ele vai revelar a sua essência quando ele passar pela água fervendo. Quando nós passamos, e aí a comparação seria, a água fervente seriam as dificuldades, os conflitos. Quando nós passamos pelos conflitos, as dificuldades, o nosso coração é provado. E aí aparece qual é a verdadeira essência dele. Porque assim, se não tivesse pecado, é aquela velha história, quando um não quer, dois não brigam, um ditado, né, popular. Se não tivesse pecado também no nosso coração, provavelmente não existiria muitos conflitos, né? Existiriam menos conflitos. Seria só o da outra parte. Então, iria diminuir. Não que não iriam existir, porque o Cristo não tinha pecado nenhum e aconteceram conflitos com ele, tanto que ele chegou a ser crucificado, né? Isso, humanamente falando, houve um conflito. Houveram pessoas que não concordavam com ele, que eram contra a opinião dele, né? A ponto de querer matá-lo. Mas a questão é, se não existisse o nosso pecado, nós nos envolveríamos em menos conflitos. A questão é, nós temos dificuldade também de fazer a nossa parte, vamos colocar assim. E é muito a maturidade
É muito bom a gente na área de aconselhamento bíblico, porque a gente vigia o próprio coração, né, Larissa? E muitos casais, ou as pessoas no geral, não estão acostumadas a avaliarem seu próprio coração. E quando alguém chega para ele e diz, você teve tal e tal comportamento, a pessoa às vezes tende a se esquivar. E no relacionamento desses conflitos, você então se vê agindo de uma forma, você tem a tendência de culpar o outro. Não, eu agi assim porque você fez isso, né? Alguns casais, alguns homens que são pegos em adultério e traindo a sua esposa, dizem, não, eu fiz isso porque a minha esposa não fazia parte dela, ela me negligenciava. Então, ele costuma culpar o outro pelas suas atitudes. Então, o que o outro fez não importa. A forma como você agiu é porque você é assim. Seu coração é assim. Você tem essa tendência de, então, cair nesse pecado, né? É muito importante observar isso. Porque Essa temos essa questão. tendência de culpar. Oi, fala, desculpa. Não, é só porque é muito comum isso no relacionamento. A maioria dos casais, eles começam nos conflitos culpar um ao outro, ao invés de simplesmente olhar para o espelho da palavra e observar a sua própria sujeira. Só que digamos que mostrar a sujeira do outro, ainda dizer que a sujeira surgiu nele por causa da sujeira do outro. Aí fica nessa jogatina e Você nunca sabe se onde foi resolve. que, você sabe onde foi que isso Sim, começou? sim, Gênesis 3, né? Isso não é uma questão nova. da pessoa ser mais ou menos espiritual. Na verdade, essa é uma questão da nossa natureza pecadora. Uhum. A primeira coisa que nós vemos depois da queda, quando em Gênesis 3, quando entra o pecado no mundo, a primeira coisa que aconteceu foi a transferência de culpa. Né? A gente vê, Sim. a primeira não, aconteceram várias coisas, a vergonha, o medo, tudo isso entrou no mundo e entrou a transferência de culpa. Ah, não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Não, não fui eu, foi a serpente. Ou seja, ninguém quer assumir a sua parte. É sempre o outro, a culpa é do outro. As coisas acontecem na minha vida porque o outro erra. Né? Se não fosse o outro, estaria tudo perfeito, tudo estaria funcionando bem, mas o outro atrapalha a minha vida. Quer o outro seja o marido, os filhos, as amigas na igreja, né? A questão é Perfeito. nosso coração pecador. Por isso é tão importante você ter o hábito de conhecer seu próprio coração. Acho que a maior riqueza para a minha vida foi isso, poder observar cada dia meu próprio coração, você conhecer. Claro que a gente nunca vai conhecer a corrupção como um todo. O coração é impossível conhecer, mas conhecemos o suficiente para sabermos nossos limites, fraquezas, tendências para pecar. E claro que nos muitos relacionamentos vai então sendo revelado mais e mais, né? Quando eu estiver casada, quando eu estiver com filhos e por aí vai. Muito bom. Então, de que forma, Larissa, assumir nossos pecados vão ajudar a resolver o conflito? Assumir os nossos pecados é o que Deus quer que a gente faça, né? Para iniciar a tratar o pecado. Então, na verdade, é uma questão de obediência. Quando a gente fala de conflito, é importante a gente olhar aqui o que Jesus disse em Mateus 7, que de 3 a 5. Ele falou o seguinte: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe eu tirar o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, o que Jesus está ensinando aqui? Não é que nós não devemos ir atrás de ajudar os nossos irmãos na parte deles, né, no pecado deles. Nós devemos sim, mas nós em primeiro lugar, nós precisamos lidar com o nosso relacionamento com Deus. O que Deus está mostrando aqui é que é mais pesado o meu pecado contra Deus do que qualquer pecado que o meu irmão tenha cometido contra mim.
Então, primeiro eu vou tirar a trave do meu olho, eu vou diante de Deus, eu vou pedir. Davi fazia muito isso, né? Sonda-me, Senhor. Sonda-me e vê se existe em mim algum caminho mau, se existe alguma iniquidade. Então, primeiro eu vou diante do Senhor. Senhor, sonda-me. Qual é a minha parcela aqui de responsabilidade? Que eu preciso me arrepender diante de ti. E aí, quando eu removo essa trave, aí eu vou atrás de remover o cisco do olho do meu irmão. Aí eu vou atrás de ajudar a restaurar o meu irmão. E aí é importante que a gente foque nisso, que o objetivo de resolver conflito é ajudar a restaurar o irmão que está em pecado. Eu fiz uma série de vídeos curtinhos, está no meu IGTV. Foram 4 vídeos falando sobre conflito, resolução de conflito. Como deve ser a forma correta, qual é o problema de deixar a amargura corroer o nosso coração, qual é a implicação disso. E agora eu estou fazendo uma série também sobre perdão. Porque eu entendo que esses são assuntos fundamentais, porque são frequentes, como eu falei, conflito é frequente na vida de toda pessoa. E é algo que é ruim de lidar, é algo que é chato. Em geral, eu não conheço ninguém que goste de ter que confrontar o irmão, né? O nosso natural, a tendência natural é, não, aquela pessoa é problemática, eu quero a distância dela. Eu não quero chegar perto, porque ela me dá trabalho, ela vai me tirar da minha zona de conforto, ela está atrapalhando a minha vida. Mas o que Deus quer que a gente olhe é aquele irmão problemático, vamos colocar assim, como uma oportunidade de crescimento. Isso não é natural para o nosso coração. A gente quer distância. Sim. E nesse processo do conflito, voltando mais uma vez para... De fato, que é o coração dos conflitos, é os nossos desejos. Temos que ter sempre vigiar e conhecer o próprio coração, porque às vezes o conflito ele não existiria se não fossem os ídolos do meu coração, se não fossem os desejos que estão crescendo no meu coração e tomando uma posição que não é uma posição de adoração, né? Você está deixando Deus de adorar ao Senhor, então está entronizando o desejo, né? Inclusive, você, como autora do livro Mulheres e Sexo, sabemos que o sexo pode ser um ídolo no coração de muitas pessoas. Eles, em vez de estarem adorando a Deus, sabemos que é um desejo legítimo, sabemos que é algo que o casal, com toda certeza, devem um ao outro, mas quando começa a cobrança, tanto do marido quanto da esposa, a gente sabe que esse desejo já dominou o coração, já tomou um patamar, ele deixou de ser legítimo, passou então a ser um ídolo e aí vai escravizar a pessoa, vai dominar, de maneira que a pessoa não consegue negar, né? Não consegue dizer não, né, Larissa? Então, às vezes, muitos conflitos, eu já me vi em alguns conflitos e o que aconteceu é que não tinha conflito nenhum. Da outra parte, o que aconteceu é que tinha no meu coração muitos ídolos e que nesse conflito foi revelado os ídolos. Mas eu então culpava o outro. Não era para culpar o outro, era para conhecer meu próprio coração e os ídolos que eu estava então adorando e entronizando. Então, muitos conflitos diminuiria em grande massa, como você falou, né? Começou em Gênesis 3. Se não tivesse o pecado, realmente. Então, muitas pessoas erram, muitos casais erram por realmente não conhecer esse princípio de que os desejos, lá em Tiago 4, né? De onde procedem as guerras e contendas que existem entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão guerreando lá, né? Querendo controlar o seu coração, e ele chama lá de adúlteros, ou seja, nós deixamos de adorar a Deus e passamos então a adorar esse ídolo. E o café pode ser um nosso ídolo, né? Qualquer coisa pode tomar o lugar de Deus em nossa vida. Então, pecadores que somos. É isso aí, é isso mesmo. E aí, assim, se alguém quiser saber um pouquinho mais dessa dinâmica do coração, no meu site, larissaferrari.com, eu coloquei o capítulo 3 do livro disponível gratuitamente, todinho. O capítulo 3 é o capítulo que fala do coração. Então fala como é que é a dinâmica do coração, por que nós fazemos o que nós fazemos. E é como você falou, a questão do conflito, comunicação, tudo isso brota do nosso coração, né? Brota os nossos desejos, o que a gente acredita. Então,
Se a pessoa quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, pode dar uma olhada lá nesse conteúdo. O site é larissaferraro.com, que alguém está perguntando qual é o site. Larissa Ferraro, meu nome, larissaferraro.com. Aí tem o blog, e aí nessa área do blog tem ali o capítulo 3 do livro, tá ali totalmente disponível, gratuito, para quem quiser saber mais. Fala o site de novo, larissaferraro.com. Só o nome dela.com, né? Isso. Temos uma live aqui também, a primeira live que iniciou essa série de estudos aqui, começou com a raiz dos conflitos, foi com o pastor André, ele também falou um pouco sobre o coração. O Andreu e a Sabrina. Foi muito, muito bom. Foi muito enriquecedor. E eu acho que muita gente se identificou. Você pode voltar lá e assistir. Ou então também para o site da Larissa Ferraro e poder baixar esse capítulo 3 sobre o coração. Então, como vamos combater, Larissa, a amargura nos nossos muitos conflitos nos relacionamentos? O antídoto para a amargura, vamos colocar assim, é ter um entendimento claro do que é o Evangelho. Essa foi a explicação que Jesus deu quando Pedro iniciou uma conversa sobre perdão com ele. E aí ele foi explicar o porquê que nós somos mandados perdoar. Por que a gente tem que perdoar? E aí o perdão envolve a gente lidar com a amargura, né? Mateus 18, Jesus vai contar uma história. Talvez seja conhecida da maioria de vocês, mas eu sempre gosto de voltar para as escrituras, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês vieram aqui para ouvir a opinião da Larissa, o que a Larissa pensa, não percam o tempo de vocês, porque isso não vai fazer a menor diferença na vida de vocês. O que vai fazer diferença na vida de vocês é o que esse livro aqui ensina. Então, por isso que eu gosto sempre de ler o que está escrito. Então, vamos lá, que Jesus vai contar uma história. Ele diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Em passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é um valor que seria algo impagável. Seria como mais ou menos o PIB de Israel, do país Israel. Então, seria algo que seria algo provavelmente impossível, que a solução que Jesus conta aqui na parábola é a seguinte: não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Ou seja, pelo valor da dívida, ele precisaria ser vendido, a família, tudo que ele tinha. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Então, lembrando, Jesus está fazendo uma comparação com o reino dos céus. Então, se ele está fazendo a comparação com o reino dos céus, quem seria esse patrão? Deus, né? E a pessoa devedora seríamos nós. Então, vamos continuar a história. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Então, Deus perdoou uma dívida impagável, nossa. Saindo, porém, aquele servo, que seria como se fosse nós, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Aí, o que seria 100 denários hoje em dia? Um denário seria equivalente a um dia de trabalho. Então, 100 denários é uma dívida grande. É como se alguém te devesse 100 dias de trabalho. Ou seja, como se alguém te devesse mais ou menos 3 meses e pouco de salário, né? Então, é uma dívida relativamente alta também. Mas aí, o que essa pessoa faz? Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então, seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saudasse a dívida. E aí, aqui, seguindo o raciocínio de Jesus, nós estaríamos na posição desse servo que foi perdoado, mas não quer perdoar o seu conservo.
Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um seu irmão. Então aqui é um ensinamento muito claro, muito confrontador e muito talvez amedrontador. O Senhor Jesus dizendo que isso vai ser feito com aqueles que não perdoam, que guardam amargura. Então eu creio que essa é uma razão suficiente para a gente decidir perdoar e não guardar amargura. Nosso Deus manda, né? Então, eu creio que quando eu entendo isso, eu vou vencer a amargura. E isso só vai ser capaz àqueles que são realmente salvos. Sem Espírito Santo habitando, isso é impossível de acontecer. Pensei também em Efésios, quando diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Ou seja, não dormir irado. Ou seja, a ideia de zerar as contas todos os dias, resolver os conflitos diários. Porque aí você não vai dormir com raiva e amargura, seria uma espécie de ira armazenada, né? Você não usou a ira, que é uma energia necessária para resolver o problema, você ficou com ela guardada, então foi dormir e aquilo fica remoendo, né, na sua mente, você fica realmente ressentido. Então, lembrei também do conselho do apóstolo Paulo em Efésios sobre não se pôr o sol sobre a você. Eu sei que tem situações que às vezes a pessoa vai para longe de você. Tem muitas situações e amarranhados delicados. Isso aí, mas um casal, por exemplo, a ideia de não dormir brigado, né, Larissa? Sei que a casal tem essa experiência, mas é muito importante resolver, zerar as contas todos os dias. Porque senão vai ter muitos problemas, muitos mesmo. E é importante nessa comunicação deixar claro o que não. Numa conversa, às vezes não tem o hábito nem de comunicar, às vezes o casal não tem o hábito de se falar, nem comunica o outro com o que não gosta. Então, nunca houve uma conversa bíblica para poder sentar e resolver o conflito. Então, a mulher fica guardando aquilo. Uma vez o pastor Marcos Perim citou um exemplo de uma esposa que veio procurá-lo, que o marido, na hora do ato sexual, ele estava xingando ela. Então, ela veio procurar ajuda pastoral, né? Não sei se ela conversou isso com o seu marido, mas muitos casais não têm o hábito de comunicar. Então, isso já vem de deficiência do pré-nupcial, realmente não tiveram um namoro bem embasado, não tiveram uma comunicação efetiva. Então, isso ajuda em ter amargura, porque você não tem o hábito de comunicar com outro que você não gosta. É uma coisa simples, mas o marido faz de forma repetitiva. Se já tivesse falado antes, acho que já teria deixado. Mas também, agora, se acontecer de você falar e ele continuar, aí sim, liberar o perdão e deixar com Deus. Assim, mas assim, às vezes só o fato de comunicar mesmo, de dizer algo que você não gosta. A gente sabe isso porque na igreja isso é muito comum, né, Larissa? Às vezes a pessoa nem sabe que você não gosta daquilo, ela não tem nem ideia de algo que você faz, que ela então fica triste. A gente precisa ter alguns cuidados, assim, né? Porque nada na vida cristã é a nosso respeito em primeiro lugar. Né? Nada. Nós deveríamos estar em último lugar sempre. Nós devemos sempre colocar os interesses dos outros acima dos nossos. Porque a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar... A verdade é que a nossa opinião, ela não deveria ser a primeira coisa que eu quero colocar, entendeu? Eu devo dar mais honra aos outros. Eu vou já ler um trecho aqui em Romanos. Então, o que eu devo falar? Quais são as situações que eu devo falar?
com a outra pessoa, na questão de conflito? Quando a outra pessoa estiver pecando. Se for uma questão de opinião, eu devo dar honra à outra pessoa. Mas, se a pessoa está pecando, eu vou olhar textos referentes a essas duas coisas. Então, se for uma questão de opinião, eu não concordo com, sei lá, né, eu faço parte do ministério na igreja e aí elas querem, no nosso encontro, fazer um louvor antes do estudo. E eu acho que o louvor tem que ser depois do estudo. Então, é a minha opinião. Se essa é a minha opinião, a verdade é que ela não importa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nada deve ser a gente em primeiro lugar. Algumas coisas que Paulo vai falar aqui em Romanos 12. Como é que deveria ser a nossa convivência com os irmãos? O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Perseverem em oração, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E ainda seguindo o mesmo raciocínio, a gente tem um texto de Filipenses, falando sobre Jesus, que é o nosso maior exemplo, né? Filipenses 2, 3 e 4, vai dizer o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E aí vai continuar dizendo: tem vocês o mesmo sentimento que foi de Cristo, que mesmo sendo Deus, não levou em consideração ser Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, em geral, nos relacionamentos, nós devemos dar honra aos outros. Não ficar querendo dar nossa opinião, não ficar toda hora dizendo: eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu tenho que considerar o outro como mais importante do que eu. E o que foi exatamente o que Jesus fez. Porque se ele fosse considerar ele em primeiro lugar, ele não teria vindo aqui morrer por mim. Então, ele me considerou uma inimiga, eu era uma inimiga dele, eu estava morta em meus delitos e pecados, era inimiga de Deus, mas ele me considerou mais importante do que ele, e ele veio para morrer por mim. Então, essa deve ser a nossa postura quando se trata de opiniões. Mas, se nós estamos falando de pecados, eu vi uma irmã... Esse é o livro do xingar, né? Do marido xingando a mulher na hora do sexo. Pronto, né? Notoriamente isso é pecado. Isso é pecado, né? Isso é pecado, claramente é pecado. Então, como é que Deus manda a gente lidar com isso? Existem também 2 trechos que a gente pode aprender. Um é Gálatas 6 e 1, que vai dizer: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e cuidado para que também você não seja tentado. Então, se alguém peca contra mim, eu posso ir para essa pessoa, corrigi-la com espírito de brandura. Ou seja,
com mansidão, com humildade, sabendo que o meu coração também é capaz de pecar da mesma forma ou de formas piores. Então eu vou com humildade e eu vou exortar, né? E o outro trecho que a gente tem também para direcionar essas situações é Mateus 18, que diz o seguinte, Mateus 18, a gente já leu Mateus 18 sobre a questão do perdão, né? Mas aqui Mateus 18 em relação ao pecado de um irmão, a partir do 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, o primeiro passo é esse. Meu irmão pecou contra mim, eu mesma vou, em particular, eu e ele, e eu vou falar com ele, né? No caso da esposa, do marido, né? Meu amor, eu realmente não gosto da maneira que você se comunicou comigo, isso é humilhante, eu creio que isso não agrada ao Senhor, a nossa comunicação deve ser uma comunicação que edifica, e isso não edifica ao Senhor. Então, eu fiquei triste com isso. O marido se arrependeu? Ótimo, ganhou seu irmão. Ponto final. Não vai falar com as amigas, não vai falar com o pastor, não vai falar com ninguém, não vai trazer para ele de novo o assunto, né? Então, esse é o primeiro passo. Mas, se a pessoa não se arrepende, a gente continua. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Então, eu fui lá, conversei com a pessoa que pecou contra mim, ela não se arrependeu, eu vou lá com mais uma ou duas pessoas e a gente vai confrontá-la em amor, com humildade e com mansidão. A forma vai ser sempre essa, em amor, com humildade e mansidão. Aí vai lá, vão 2 ou 3 pessoas, ainda assim a pessoa não muda, e aí cada um desses passos pode ser feito várias vezes. Eu não necessariamente vou uma vez só, sozinha, depois já levo outra pessoa, né? Eu posso ir algumas vezes, eu posso tentar algumas vezes esses passos. Aí o próximo passo. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Então, o terceiro passo, eu vou levar para a igreja, né? E aí é o que a gente chama da disciplina eclesiástica, né? A igreja vai lidar com a situação dessa pessoa. Se essa pessoa não se arrepende, aí eu vou considerar como gentil publicano. O que significa isso? Eu vou considerar como se essa pessoa não fosse uma pessoa salva. Porque se é uma pessoa salva, ela deve se arrepender, né? O Espírito Santo vai trazer convicção do pecado e ela vai se arrepender. E se eu considero como gentil publicano, eu vou pregar para ela. Eu vou ensinar o evangelho para ela. Não é que eu vou expulsar ela da igreja. Eu vou, se ela quiser continuar indo na igreja, eu vou achar ótimo, porque o que essa pessoa precisa é ouvir a palavra de Deus para se converter, né? Então, essas são as formas da gente lidar. Quando uma situação é opinião pessoal, eu devo dar honra aos outros. Quando é pecado, eu devo confrontar em amor. E aí, seguir esses passos de Mateus, se a pessoa não se arrepende. O padrão de Deus é maravilhoso. Se todos nós vivêssemos isso, nem teria conflitos. Assim. Porque na hora de confrontar o outro em amor, a pessoa vê que está certo na Bíblia, não, tudo bem, com certeza eu vou me arrepender. Não teria dificuldade nenhuma, mas assim, não é o quadro real, né? Assim, as discussões são mínimas, às vezes um bolo, o outro não gosta de chocolate, o outro quer de maçã. Lá em casa são 5 filhos, cada um gosta de um tipo de bolo. Então, assim, a preferência já não se é dada em casa, né, Larissa? Achei muito interessante isso. Eu não tinha ainda feito bem essa diferença, mas já tinha visto no aconselhamento Kimberly fazendo e tudo, fazendo essa distinção bem real. Eu não sei, é um nível de maturidade muito, muito grande. Fiquei pensando agora, eu casada, não gostando de algumas coisas na criatura, não falar para ele. Eu fico pensando, é um patamar muito elevado, assim. Porque não é pecado, eu não vou falar, assim, muito elevado mesmo, assim, de uma tremenda maturidade. É incrível Você como a pode palavra de falar, não Deus é que você não pode falar, mas os dá relacionamentos, preferência. né, na vida cristã, eles devem ser pautados por essa base, dar mais honra ao outro,
né? Então, eu não gosto de, vamos supor, eu não gosto de bolo de chocolate, mas meu marido gosta. Então, eu vou comprar bolo de chocolate porque ele gosta, né? E eu não vou discutir, não vou ficar enchendo a paciência por causa disso. Entendi. Isso. Entendi perfeitamente agora. Pronto, nesse aí já estou caminhando, graças a Deus. Nessa compreensão, mas entendi agora perfeitamente. Maravilhoso. E libertador para nós, irmãos, se a gente colocar isso em prática na nossa vida. Meu Deus, como seria maravilhoso. Na igreja não ia ter nenhum problema, né, Laís? Com a sociedade feminina. Ia ser uma benção. Se a gente conseguisse aplicar 10% de tudo isso, já ia ser tão bom. Mas a gente vai crescendo, né? A gente vai crescendo. Um pouquinho a cada dia. Quando eu olho para as besteiras que eu já fiz no passado, se eu tivesse a compreensão bíblica que eu tinha no passado, eu já não teria feito tudo isso. Então, Laís, caminhando para as últimas perguntas, como cultivar como mulheres cristãs atitudes graciosas, especialmente uma comunicação graciosa? Eu acho que essa pergunta já foi bem respondida, né? Se você pegou bem essa questão da opinião, mas que conselho você nos daria para desenvolvermos essa virtude tão preciosa de uma comunicação graciosa que glorifica a Deus? Provérbios 4, 23 vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E eu realmente, eu sugiro que todo mundo que está assistindo essa live entre lá no meu site e olhe o que eu falei do capítulo 3 do livro, que está gratuito lá para vocês entenderem o que é o coração biblicamente. Que vai falar das crenças, dos desejos. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou insistindo? Porque a comunicação, os nossos comportamentos, a nossa comunicação, eles serão graciosos se à medida que o que nós cultivamos dentro do coração, que são os desejos, os pensamentos, as crenças, se isso estiver de acordo com a vontade de Deus. Como é que eu alimento o meu coração com a vontade de Deus? Além do básico de leitura bíblica, de oração, tem muitas coisas práticas, né? Lives como essa, que tem o objetivo de promover a glória de Deus, o crescimento das escrituras. Seguir mulheres que glorificam a Deus. Eu vou te falar, minha irmã, pare de seguir aquelas criaturas que têm um Instagram para a glória delas mesmas. Todas nós devemos fazer isso. Por quê? Porque nós estamos alimentando o nosso coração com o que a gente assiste. Então, convivência com pessoas que têm um bom testemunho. Porque a Bíblia diz que como ferro ao ferro se afia, o homem é o seu amigo. Não tem relacionamento sem influência. Então, se você não está influenciando, você está sendo influenciada. Na verdade, as duas coisas estão sempre acontecendo, influenciando e sendo influenciado. Então, ande com pessoas que têm um bom testemunho. Não tem ninguém perfeito, mas pessoas que estejam buscando crescer no Senhor, que estejam buscando viver para a glória do Senhor. Realmente corte, diminua a sua relação com mulheres fúteis, com mulheres que não têm um bom testemunho, né? A não ser por um certo tempo para que você influencie elas. Mas se você percebe que na relação você está sendo mais influenciada, isso não vai para você, você não vai crescer. Né? Então, essas são algumas coisas que nos ajudam a cultivar um espírito manso e tranquilo. A Provérbios vai dizer para a gente não andar com a pessoa iracunda, né? Com as pessoas que arrumam muita confusão, porque a gente vai acabar também sendo influenciado por esses tipos de comportamento. Nós devemos nos aproximar, ter amizade com mulheres que sejam referências de maturidade espiritual, que a gente possa aprender, crescer com elas, né? Então, isso nos ajuda. Isso assim, para mim, é uma fonte muito boa de crescimento. Eu gosto muito de me relacionar com mulheres mais velhas, tementes ao Senhor, e eu aprendo demais com elas. Eu acho isso muito rico. É verdade, Larissa. Eu falei outro dia para uma amiga que as minhas amigas geralmente têm de 40 a 60 anos. Realmente, as mulheres mais velhas têm muito a nos ensinar. Às vezes tem até algumas influências, não sei como é que chama, essas pessoas do Instagram aí, que até tem um grande nome, tem muitos seguidores, mas assim, não dá um bom testemunho, não. Eu até deixei de seguir algumas, que até
tinha até algumas coisas boas, mas assim, a personalidade, a forma sarcástica de ser, dava muito mau testemunho, eu deixei de seguir. Outras que fazem, às vezes, a mesma área, mas que têm um comportamento mais condizente com a doutrina, porque parece que elas têm doutrina, mas não têm a prática, né? Sabem como fazer, mas não vivem isso. E outras refletem melhor o caráter de Deus. E realmente, é Uma bem coisa, melhor não estar enchendo os olhos. uma coisa que a gente precisa sempre lembrar é que Jesus tinha pouquíssimos seguidores, né? Pouquíssimos seguidores. Quantidade de seguidor não significa absolutamente nada, gente. Nada, nada, nada. Pelo contrário, se a massa está seguindo, não presta. Não presta, porque para você ser fiel às escrituras, você vai desagradar muita gente. A Bíblia diz: todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Se você fala a verdade das escrituras, você vai ter muita gente te perseguindo, você vai ter gente te odiando. Foi assim com Jesus. Quando Jesus abria a boca para falar, as pessoas queriam matá-lo. Elas tinham ódio. E Jesus disse: me perseguiram, vão perseguir vocês, porque eles me odeiam. Então, o mundo odeia Jesus. Então, a maioria das pessoas não são referência de muita coisa, né? Então, esse negócio de muitos seguidores, isso não significa, diante de Deus, isso não significa absolutamente nada. Nada. Eu conheço homens e mulheres tementes ao Senhor, que são assim professores maravilhosos para mim de vida e que não tem nem Instagram, né? Então, É isso mesmo, está certíssimo. Minha mãe sempre fala isso mesmo. Questão de seguidores não quer dizer nada. Falando sobre mulheres para seguir, pode seguir a Larissa, viu, Ferrari? Ela é uma bênção. Siga a Naná Castilho, muito bom. Pastor Genuan Lira, né? Ele já esteve conosco aqui, também pode segui-lo. Ele sempre. Pastor Fernando vai vir semana que vem, a gente vai falar o Instagram dele. Tem muitos Instagrams bons, dá para você seguir e poder examinar e reter o que é bom. Larissa, se quiser indicar mais algum aí, já que está falando sobre isso, pode eu indicar. gosto demais também da Lely, que teve. A gente fez a Lely. conferência online, né? O Instagram dela é o Café Livros e Tulipas. Ela fez a semana passada uma conferência de aconselhamento bíblico online, que foi muito legal. Também a Prisca, do Teologia para Mulheres. Prisca. Prisca, maravilhosa, né? Teologia para Mulheres. Maravilhosa. A gente tem tido algumas conversas até informais no WhatsApp. Ela casou agora. Hoje mesmo a gente se falou. Muito gostoso. A Prisca é incrível. Incrível. Gosto Distinta. bastante dela. Distinta mesmo. Pois é, essas são as que eu tô lembrando aqui. Minha memória não é muito boa. Espero que eu não deixe ninguém triste por não estar lembrando aqui, mas essas me vieram logo à cabeça, assim. Uhum. Aconselhamento bíblico é muito bom. É assim, o nosso Instagram tem tentado, o Unidas pela Teologia tem tentado promover um pouco de aconselhamento bíblico ao longo das semanas, né? Ainda arranhando muita coisa, mas é o propósito, poder trabalhar isso. Então, Larissa, temos pouquíssimos minutos. Você quer falar mais alguma coisa? Tem uma outra pergunta aí, mas eu não sei se você quer que eu abra a pergunta ou você quer simplesmente concluir falando algumas últimas Eu acho que considerações. se der tempo, dá para responder, sim. Se alguém quiser mandar uma pergunta, tem 6 minutos aí, de repente dá tempo de É, responder. exato. Foi muito bom para mim. Acho que foi marcante também essa parte do opinião versus pecado. É muito importante ter isso bem firmado. Como é o nome da irmã? O nome dela é Larissa Ferraro. Ela está perguntando o meu ou o seu? Larissa Ferraro, meu nome é Gisele Lourenço. Acho que responde. Não sei qual é que ela está perguntando, mas. Que Deus nos ajude a glorificar Deus em nossos conflitos, não é, Larissa? Sempre volta para o que pulsa, né? O coração, os desejos, o que está lá. Então vai para o site da Larissa Ferraro, pega o capítulo sobre o coração, você pode voltar aqui nas lives e assistir a do Andreu, que ele também falou a raiz dos conflitos, muito bom, destrinchou muito bem. Dá para você pegar lá e ver, avaliar seu coração. Pronto, Ah, essa era o era o meu. nome que ela queria saber. É Gisele Eu Lourenço. falei, então. Missionária Gisele Lourenço, missionária voltada para as crianças, Ministério Infantil. Isso mesmo.
Então é isso, Larissa, muito obrigada por ter estado conosco. Graças a Deus por sua vida. Deus continue te abençoando grandemente na área de aconselhamento bíblico. Continue te usando para a honra e glória do Senhor. Dê saúde, né? Porque sem saúde não dá para fazer o trabalho de Deus. Seja feita a vontade dele na tua vida, teu esposo. Deus use vocês. Eu vi que vocês, não sei se já deram ou vão dar um estudo num encontro de mulheres e homens. Seu esposo também estava envolvido, ia dar um estudo para homens na Isso, foi área no de sábado passado. sábado passado. Foi presencial, foi aqui no Cibima. Ah, ótimo. Então, fiquei bem feliz com o tema, muito pertinente. Muito bom mesmo. Aquela área lá, pornografia e tudo mais. Pois Lembrei de outro Instagram aqui, do Meninas Sob a Graça. Menina sob a graça, nunca ouvi falar. É muito bom também. É a Evelyn, o nome dela. Muito bom também. Mais voltado para jovens, mas é muito bom. Outro muito bom também é o podcast. Né? Como é o nome? O podcast do coração, né? Isso. Podcast do coração, muito bom também. Nós, aqui no Unidas, eu tento não seguir as irmãs individualmente, eu sigo só algumas páginas. Então, tem exemplos de páginas, acho que tem umas 40, eu acho. Todas as páginas que eu estou seguindo lá são páginas que a gente vê que tem conteúdo bíblico, que realmente se promovem, né? O aconselhamento bíblico, o ensino da palavra de Deus, de alguma forma. Amém. Eu tento não seguir as irmãs no geral para não ficar muito cheio o feed e tal, e tentar priorizar só algumas páginas mesmo. O meu pessoal é que eu sigo mais pessoas. Então é isso, Larissa. Muito bem. Deus te abençoe grandemente. Acho que não teve nenhuma pergunta aí. O pessoal não fez nenhuma pergunta. Então, muito obrigada mais uma vez. Espero que você possa voltar aqui outra vez e a gente possa ter esse tempinho gostoso. Mês que vem tô aí, já tá marcado, hein? Mês que vem. É mesmo, esqueci. Por um segundo só. Era só olhar no programa que veria. É isso mesmo. Então, mês que vem a gente tá junto de novo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser, viu? Faça uma boa viagem. Vai pro sul, né? Faça uma boa viagem, que seja uma bênção lá. Vou encontrar inclusive com o pastor Andreu, com o Randall. Eu vou ensinar lá na igreja da Cíntia. Eita, que gostoso. A Cíntia gosta bastante disso. Vocês formaram juntas lá, né? Nos Estados Unidos? Ela falou. Demais. Ela também tem pergunta. Quem tá... Mas agora só tem 2 minutos. Acho que agora vai já cair. Como não reagir com o marido que te condena o tempo todo? Eita, pergunta bem. Acho que levaria mais 1 hora para responder. Mas temos só 2 minutos, Larissa. É difícil, né? Assim, é um desafio, gente, quando vocês mandam assim perguntas que envolvem muitas coisas, a gente responder de uma maneira, né, que vai resolver o seu problema. A gente precisaria saber muito mais informação sobre o que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, tudo que a gente falou aqui se aplica. Primeiro, tira a trave do nosso olho, conversa com ele, com o espírito de mansidão, cuidando para que você também não seja tentado a pecar. Então, tudo isso que a gente comentou aqui vai servir, vai se aplicar à questão de um marido. Problema com Se for algo talvez bem sério, alguém pode te procurar no pessoal, né, Larissa? Você pode ajudar, assim. Pode. Às vezes eu demoro para responder por conta da quantidade de coisa, mas eu respondo, tá certo? Então pode sim entrar em contato que eu respondo. Tá ótimo. Então tá bom. Deus abençoe. Tchau, tchau. Uma boa semana. Obrigada, Gisele. Beijo. Obrigada também. Já vi que quando ligo os segundos, tenho que esperar.